Gente, isso que vocês estão vendo é uma edição de Berserk única de mais de 9.000 páginas com tudo do mangá publicado até então. Isso existe. Só para constar, né, tem um case na volta, mas esse case é só para armazenar esse mangá gigante. Não são vários volumes, é um volumão imenso. Acho que nessa versão do Dragon Ball dá para ver um pouco melhor. Galera, são 7.800 páginas. Aí você vai me dizer, Vini, que editora tá publicando? Pô, dá para comprar? Tem link da Amazon para eu clicar? Essas obras fazem parte de uma exposição de um artista grego chamado Ilan Manouats. Eu acho que é assim que se pronuncia. É uma exposição chamada Obras Completas, que abre em Paris esse mês ainda, né, no dia 20 de fevereiro. Ele basicamente ele criou 50 cópias de cada um desses mangás, e eles estarão à venda nessa exposição, claro que com preço, né, de obra de arte. Então, assim, né, se tu juntasse os mangás já seria um produto muito caro, né, mas como obra de arte, eu imagino que o preço vai lá na estratosfera. Então, esse mesmo artista, ele já tinha ficado famoso em 2022 por fazer a mesma coisa. Ele juntou, tá, o One Piece em One Piece. Então, ele pegou tudo que tinha saído até então desse mangá e juntou num compilado. Só que você sabe o tamanho de One Piece, então dá uma olhada aqui, ó. São 21.540 páginas no único compilado, ó, tem várias imagens. Cara, olha que sensacional isso, meu Deus. É legal que a gente está falando de um produto que ele resolve o problema do lombadeiro, né? Porque não tem nem aquele vinco entre os quadrinhos, né? Só uma master, né, lombada gigante. Eu imagino que vocês estão se perguntando a mesma coisa que eu, né? Será que esse cara, ele tem que pagar pelos direitos? Será que, né, as grandes editoras de mangá lá do Japão liberaram ele fazer, né, esses compilados? Então, gente, segundo as leis da Europa e dos Estados Unidos, o que o Ilan está fazendo é uma apropriação crítica. Então, não é um produto, como eu falei, é uma obra de arte. Logo, ele não tem que pagar direitos e ele, inclusive, pode vender por um preço acima do que seria o montante dos produtos reunidos. Cara, é um gênio. E aí, gente, tudo bom? Pô, tá começando o seu entretenimento de domingo. Curiosidade, vocês estão pulando o carnaval? Vocês aí do outro lado? Então, eu tô aproveitando esse período para ler, para assistir aos jogos do Grêmio, e eu devo ir pelo menos um dia no carnaval, que é um carnaval mais perto aqui de casa, então eu vou lá pular e levar a namorada, etc. Galera, esse programa informativo e de entretenimento só existe graças a essa galera que está aqui na tela, lá de catarse.me/2quadrinhos. Um abraço para todo mundo. Vamos começar com uma pauta que ela tá meio fria. Na verdade, ela meio que nasceu fria, né? Porque é um assunto lá de outubro, mas que começou a reverberar agora e a gente vai tentar entender exatamente o que está acontecendo. Pois então, nos últimos dias, né, o nosso mercado de quadrinhos resolveu observar uma pesquisa feita pela Book Info, né? Vocês podem reparar que tem a fonte aqui no canto, 46,7 de mangás, ou seja, quase metade do que as pessoas consomem no Brasil são mangás, segundo a pesquisa. 35% são quadrinhos infantis, aí 10,9% são quadrinhos em geral. Aqui eu imagino que entre ali Pipoca e Nanquim, Comic Zone, editoras que, né, vão lançar um quadrinho europeu ou argentino. E os super-heróis equivalem a 5%, né, 4,9%. E essa parte em especial reverberou bastante, né, porque sempre tem aquela discussão clássica de que, ok, né, os heróis perderam para os mangás, né, porque herói tá tudo ruim, ninguém lê mais, né, essa mídia, não consegue se renovar, não consegue chegar no público mais jovem, e os mangás estão dominando tudo. Primeiro de tudo, mantenha calma, tá? Vamos tentar entender, né, o quanto esses números de fato representam o nosso mercado. A Book Info, sim, é um instituto de pesquisa confiável, porém tem um detalhe importante. Especificamente, esses dados, eles não levam em consideração Amazon, Mercado Livre, né? Ou seja, o varejo online. Eles também não contabilizam os números das lojas das próprias editoras. Deixa eu ver o que é. Banca também, né? Tu não vai ter ali um dado de uma banca, não vai ter, por exemplo, Panini Point. O que está sendo oferido aqui são aquelas livrarias de shopping, livrarias tipo leitura, né? É mais um recorte das livrarias físicas brasileiras do que especificamente um recorte do mercado como um todo. Vamos pegar como exemplo a audiência desse canal de vídeos, tá? O Dois Quadrinhos, são mais de 100 mil seguidores. Eu imagino, tá, que é muito provável que, caso eu pergunte para vocês, né, onde vocês compram seus quadrinhos da Marvel, DC, mesmo Pipoca e Nanquim, Comic Zone,
a imensa maioria dessa comunidade vai falar que compra na Amazon, compra na loja da Panini, compra no Mercado Livre, compra na loja das editoras, mas não vai falar que compra numa livraria de shopping. A gente conversou com o Guilherme Kroll, cara que entende muito, mas muito de mercado editorial, passou pela Panini, passou pela Conrad e hoje é gerente editorial de HQs e mangás na Universo dos Livros, e ele comentou o seguinte com a gente: se você pensar que o leitor de super-herói é um leitor de 35 anos ou mais, que é nerd e que caça descontos, né, e que compra muita coisa na Amazon, loja da Panini, esses dados estão bem mascarados. O que a gente pode dizer que está absolutamente correto ali no gráfico é a parte dos mangás, porque se a gente pegar outros mercados, tipo Estados Unidos, França, onde eles realmente conseguem contabilizar o número de vendas, né, de quadrinhos no geral, cara, só na França metade do mercado é mangá. Nos Estados Unidos, tem gente que diz que é 1/3, tem gente que diz que são 2/3. E falando de novo sobre a minha própria experiência, galera, nos links da Amazon, do Dois Quadrinhos, né, ou seja, né, pegando o recorte da Amazon, que não está nessa pesquisa da Bookinfo, o mangá, ele vende muito. Tipo, tu vai entrar os mais vendidos agora na Amazon. Vai ter muito mangá para tudo que é lado. Eu fiquei feliz com a parte dos gibis infantis, né, ou seja, a gente tem aí uma renovação de leitores. O detalhe é isso que eu falei. Tanto quadrinhos em geral quanto super-heróis vendem muito mais em lojas que a Bookinfo não tem os dados. E aí entra mais uma ressalva que o Guilherme Kroll trouxe pra gente, que é: eu acho que se entrasse os números da Amazon, essas duas últimas categorias, né, ou seja, quadrinhos em geral e super-heróis, estariam mais próximas uma da outra, mas mangá e Turma da Mônica, sim, são o que mais vende no Brasil. Vini, então quer dizer que a gente não tem como ter números confiáveis, né, 100% confiáveis de vendas de quadrinhos no Brasil? A má notícia é essa, não tem. Na verdade, o que a gente tem é uma aproximação com essa lista da Nielsen, em parceria com a Publish News, é uma lista semanal dos mais vendidos, porque aí essa listagem pega, além do que a Bookinfo pegou, né, os dados da Bookinfo, eles também têm acesso aos números da Amazon e outros. O problema é que acaba sendo algo muito mais focado, né, nos livros, né, ou seja, nos romances. E aí lá de vez em quando vai aparecer um Absolute Batman, algum mangá, um Jujutsu Kaisen, mas não é tão comum. Para finalizar a matéria, tem um ponto que é muito importante e ele não é levado em consideração nem nessa lista do Publish News, nem lá da Bookinfo, que é o valor de capa dos quadrinhos, né? Ou seja, o quanto essas vendas acabam rendendo para a editora. E é lógico, se a gente pensar nos mangás, né? Ok, né? Se eles dominam quase metade da fatia do mercado, é claro que rende muito mais para as editoras vender mangá do que qualquer outra coisa. Mas, tá, pegando as últimas duas partes lá do gráfico, né? Que são os quadrinhos em geral e os super-heróis, a gente está falando de nichos né, de quadrinhos que são publicados com esse foco no colecionador. São publicações que têm um preço de capa mais elevado. Então eu imagino, tá, considerando até o número de editoras que ainda aposta, né, nesses segmentos, que sim, ainda vale a pena publicar tanto super-herói quanto quadrinhos em geral no Brasil. Não, a gente não está vivendo um apocalipse onde só vai ter mangá à venda no futuro. Talvez tenha mais mangá ainda, mas não, ainda vai ter super-herói e gibi no geral. Vamos começar. A próxima notícia, ela envolve Rob Liefeld. Que momento mágico, galera. Na verdade, o que a gente... Não é uma notícia, tá? O que eu vou trazer agora é um rumor, mas o engraçado é que tudo começou com Planeta dos Macacos contra o Quarteto Fantástico, né? Vocês devem estar acompanhando que a Marvel está fazendo vários crossovers, né? Teve Predador e Homem-Aranha, Quarteto Fantástico e Godzilla. E o Liefeld mandou o seguinte, ó. Espera só pra ver Star Wars e Vingadores no ano que vem. Eita. A Rick Johnson, do Bleeding Cool, leu isso e resolveu ir atrás da informação, com as fontes, né, do site, e agora veio, cara, essa parte, tá, é meio difícil de acreditar. Segundo ele, vai acontecer, teremos Star Wars e Vingadores, e sabe quem é que já está trabalhando no roteiro tem algum tempo? Mark Millar. Vocês devem saber que o Millar, ele tá meio afastado das grandes editoras, já tem algum tempo. Imagina o cara voltar justo com Star Wars e Vingadores. Eu vou falar pra vocês que eu tenho até medo do que ele vai escrever, né? Pra quem acompanha, por exemplo, os Supremos, né? O Millar, ele é adepto, assim, de chocar e escrever todo tipo de absurdo. O que eu acho legal, tá? Tomara que aconteça. Mas eu acho que a grande pergunta que todo mundo se faz por que isso nunca aconteceu? A Marvel, já tem mais de 10 anos que a Disney é proprietária tanto da Marvel
quanto de Star Wars. Mas a gente nunca viu esses universos se encontrando. Se a gente parar para pensar, realmente, né, a Lucasfilm sempre foi uma empresa, vamos dizer assim, protecionista com Star Wars, né? Tu não tem, né, até teve essa imagem que vocês estão vendo, é um projeto do Alex Ross de um crossover entre o Darth Vader e o Superman, que nunca saiu do papel. Ou seja, a Lucasfilmes nunca se animou muito de juntar Star Wars com os outros universos. Gente, dá uma olhada nisso, que legal! Quer dizer, que legal. Não tem pé nem cabeça, né? Mas eu acharia divertido. Talvez seja uma questão do próprio George Lucas, ele não curte a ideia de misturar. Não sei. Mas segundo esse rumor, tá? Lembrando, é só um rumor do Bleeding Cool, pode acontecer no futuro. E como eu falei antes, tá? Eu acho que vai ser impactante, levando em conta que seria o Mark Miller escrevendo isso. Vamos terminar esse programa com um Reels que viralizou nos últimos dias, que eu vou falar para vocês que eu achei sensacional, porque na verdade eu nem sabia que esse problema existia. Você sabe que a coleção da Eagle Moss, né, ela parou na edição número 150, ali em 2021, né, aquela coleção de graphic novels da Eagle Moss. E tinha uma lombada, né, essas coleções têm uma lombada, era uma imagem grande. Eis que a Zatanna ficou cortada num pedaço. Tá, peraí que já vai aparecer aqui no vídeo, ó. Diga adeus ao corte seco na sua prateleira. Veja a mágica acontecer. A CS Studio Art resolveu, né, ajudar os colecionadores nesse problema, que é justamente a lombada faltando. Galera, ficou muito bom. Vamos parar para pensar que é um box de acrílico, onde tu vai colocar outros quadrinhos quaisquer, né? E eu só tô curioso que não dá para ver na imagem, né? Mas o que será que tem aqui em cima nos nomes, né? O que foi colocado na lombada. Então, eu dei uma lida nos comentários aqui da postagem e tem muita gente dizendo, pô, frescura, bobagem. Cara, eu vou falar pra vocês que assim, a gente brinca bastante com esse conceito do lombadeiro aqui no programa, mas eu achei uma solução legal, porque ficou bonito. Primeiro, tá? Tem uma coleção onde a lombada tá pela metade, considerando que o objetivo da coleção era a lombada, né? A pessoa comprou com esse desejo de fazer uma imagem, eu entendo que é um problema, entre aspas, e é legal ter algum tipo de solução. É claro que aqui a gente tem o detalhe de que, né, não são publicações que existem, não tem aqueles quadrinhos que vão dentro do box de acrílico, é qualquer quadrinho, né? Só para basicamente continuar ali para, vamos dizer assim, usar o espaço da estante para alguma coisa. Tu vai estar escondendo os quadrinhos que estão ali, mas, ou não, né? Não sei se daqui a um pouco, né, essa CS Studio, ela customiza o nomezinho que vai ali na lombada para os quadrinhos que tu vai colocar dentro do acrílico. Não sei, mas ficou bonito, sinceramente, tá? Eu não compraria, porque, bom, primeiro porque não tem essa coleção e segundo porque eu acho que é um apego, eu acho too much, assim. Mas eu achei legal, assim, eu acho que das soluções que eu já vi, é a melhor de todas. E é com essa imagem de paz e tranquilidade, de uma lombada finalmente completa na estante, que a gente termina esse programinha. Galera, foi muito bom ter vocês por aqui. Lembra de apertar no botão do like. Eu sempre peço para vocês escreverem alguma coisa, né, de comentário aqui no final do vídeo. Então, a minha dúvida é, vocês pode digitar sim ou não, né? Sim para eu compraria esse acrílico e não para eu não compraria esse acrílico. Mas eu acho que todo mundo vai reconhecer que ainda assim é uma solução legal, né? Pelo menos eu achei... Pô, o trabalho que o cara teve... Gente, para pensar que tem até os vincos de uma possível coleção na imagem que o cara fez. Ficou bom pra caramba. É isso. Até semana que vem, tá? Tchau, tchau.